Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre o padre Stanisław Laduzans, sobre as considerações que o padre Laduzans fez sobre a obra do Mário Ferreira dos Santos. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a um amigo do Facebook, Gabriel Coelho Teixeira, que me forneceu alguns textos do padre Laduzans e um texto também sobre o padre Stanisław Laduzans, que me permitiu repensar essa aula de hoje e até atrasei um pouco a gravação da aula para poder aprofundar um pouco mais os temas expostos nos textos que me foram concedidos. E essa aula de hoje eu faço ainda com essa primeira impressão dos textos lidos, li mais de uma vez, considerei melhor algumas partes desses textos e acredito que no futuro eu vou poder falar de um modo mais aprofundado, porque são muitos os temas suscitados pelo padre Laduzans, em especial sobre a originalidade da filosofia, que é um tema que pelo visto é recorrente na obra do Laduzans, pelo que eu entendi, né? E pelo que o Jorge Jaime também diz numa biografia, num texto, na verdade, que foi publicado pela Veritas. O texto é Padre Laduzans, uma vida dedicada à filosofia, do professor Jorge Jaime, esse texto, e ele diz que o tema da originalidade da filosofia é um tema sobre o qual o padre Laduzans tratou de modo recorrente, né? E pelos textos que o meu amigo Gabriel me forneceu, dá para perceber que isso de fato era um problema para o padre Laduzans, e é também um problema para nós aqui, porque a gente vai se perguntar se a filosofia positiva e concreta é de fato uma filosofia original. Já que eu comecei por esse tema da originalidade da filosofia e as meditações do padre Laduzans sobre o tema, né, eu me pergunto se dentro dessas meditações do padre Laduzans a gente encontra uma resposta sobre a originalidade da filosofia positiva e concreta, a originalidade da Mathesis Megiste. Foi, de fato, o Mário Ferreira dos Santos um filósofo original? Na monografia que as filhas do Mário escreveram sobre o filósofo, sobre o pai, né, sobre o Mário Ferreira dos Santos, elas dizem lá na página 34 e na página 35, elas dizem o seguinte, que o Mário Ferreira dos Santos pretendia, em 1968, realizar um curso de extensão universitária na Faculdade Nossa Senhora da Medianeira, que era a faculdade dos jesuítas. O padre Laduzans nasceu na Letônia e estudou em Cracóvia, depois ele estudou na Gregoriana. Segundo o professor Olavo, o padre Laduzans era amigo pessoal do São João Paulo II. Eu não sei se ele conheceu João Paulo II na Polônia ou se conheceu o Papa João Paulo II em Roma, mas segundo o professor Olavo eram amigos, né? E o Mário Ferreira dos Santos só deu aula numa única instituição universitária, que foi a Faculdade Nossa Senhora da Medianeira, que era a faculdade dos jesuítas, né? Então, as filhas dizem o seguinte, que o Mário pretendia, em 1968, realizar um curso de extensão universitária na Faculdade Nossa Senhora Medianeira, sobre a dialética concreta, né? Porém, seu estado de saúde não permitiu. Era sua intenção retornar a ter contato mais assíduo com a ordem, através da faculdade, como atestam estas palavras. Então, agora é uma citação que as filhas fazem do próprio Mário Ferreira dos Santos. Graças a esta figura extraordinária, que é o padre Stanisław Laduzans, da Companhia de Jesus, surgiu em mim uma nova esperança e a possibilidade de poder cooperar com homens bem-intencionados para a realização desse vasto e árduo programa cultural e social em benefício do Brasil e da América Latina, que é da vontade de Deus e que Vossa Excelência também compreendeu. Então, o padre Laduzans conheceu o Mário conheceu o padre Laduzans, o Mário ensinou na faculdade em que o Carlos Beraldo ensinava a Medianeira, ensinou na faculdade em que o Laduzans também ensinava, né? Essa mesma faculdade Nossa Senhora Medianeira. E aí as filhas continuam, né? Padre Laduzans, Companhia de Jesus, reconhecendo o valor de Mário Ferreira dos Santos, procurou difundir sua obra, enviando-a para várias bibliotecas católicas da Europa. Aí elas citam na nota as várias universidades, algumas das várias instituições para as quais
o padre lá dos Anjos enviou a obra do Mário Ferreira dos Santos. Então, instituições na Itália, instituições na Espanha, na Áustria, na Alemanha, enfim. E aí elas continuam, né, e dizem que o padre lá dos Anjos declarou. Agora uma citação do próprio padre lá dos Anjos. Ele disse o seguinte: estou realizando uma pesquisa científica sobre a situação atual do pensamento filosófico, a fim de constatar com objetividade em que ponto se encontra a filosofia hoje no Brasil, como ela se desenvolve, que metas está visando e que objetivos deve atingir. Durante esta pesquisa científica, ainda em curso, descobri um pensador de extraordinário valor, Dr. Mário Ferreira dos Santos, nascido no dia 3 de janeiro de 1907 e falecido no dia 11 de abril de 1968. A descoberta deste filósofo solitário, dedicado a uma intensa atividade de pensamento e produção literária, surpreendeu-me não pouco e proporcionou-me a grata oportunidade de entrar em frequentes contatos pessoais com ele, homem que ainda não foi encontrado no Brasil. Uma curiosidade, né, na nota 74 dessa monografia escrita pela Nadezhda e pela Yolanda, filhas do Mário, na nota 74 elas dizem que o padre lá dos Anjos rezou a missa de sétimo dia do Mário Ferreira dos Santos. Bom, mas o tema que eu suscitei no início foi da originalidade da filosofia segundo as meditações do padre lá dos Anjos. A gente pode perguntar então, o Mário Ferreira dos Santos seria um filósofo original? Segundo as considerações que vamos aqui apresentar do padre lá dos Anjos, o Mário Ferreira dos Santos se encaixa na originalidade da filosofia conforme estudada pelo padre lá dos Anjos. A gente já percebe que nesse texto que eu li há pouco, o lá dos Anjos demonstra uma profunda consideração pelo Mário Ferreira dos Santos, né? O lá dos Anjos aponta 4 níveis de originalidade. Então eu vou me basear aqui num texto publicado na obra Pensamento Parcial e Total, primeiro volume da série Investigações Filosóficas da Atualidade. Investigações Filosóficas de Atualidade, publicado pela Loyola em 77. Né? Então já fazia o quê? Já fazia 9 anos que o Mário Ferreira dos Santos tinha morrido. Ele publica esse texto, cujo título é A Filosofia no Brasil Hoje. E ele fala de 4 níveis de originalidade. O primeiro nível de originalidade é que a filosofia é uma meditação que se distingue das ciências experimentais, se distingue das ciências matemático-experimentais, digamos assim. Então, os pensadores brasileiros, eles têm essa originalidade na meditação, nesse primeiro nível de originalidade. Porque a filosofia aí, nesse primeiro nível, indica mais ou menos uma originalidade no sentido de origem pessoal. Ou seja, é uma meditação pessoal, é uma meditação de um homem situado, é a meditação de alguém que está encarnado numa realidade e pensa essa realidade a partir de seu ponto de vista. Então, por ser a meditação que tem uma origem em um homem específico, quer seja no Mário Ferreira dos Santos, quer seja a origem no Miguel Reale, quer seja uma meditação do Wilhelm Flusser, quer seja a meditação do Henrique Lima Vaz, né? São homens diversos, são homens situados diversamente, e a meditação de cada um desses homens é uma meditação pessoal. Então, nesse primeiro nível de originalidade, o Stanislavski lá dos Anjos diz: a filosofia no Brasil é sim original. Bom, mas é um nível bastante básico, digamos assim. Você pode encontrar essa originalidade não só na meditação dos filósofos brasileiros, mas na meditação de filósofos de todas as partes do mundo, né, de todos os países. Mas pelo menos nós temos esse primeiro nível de originalidade. Então a gente olha o Mário Ferreira dos Santos. Era um homem situado, né, e ele pensa a partir dos seus critérios. E bora combinar, né? A partir esses critérios do Mário Ferreira dos Santos
dão à filosofia dele uma personalidade bastante intensa. Porque se nós pegarmos vários autores brasileiros da época do Mário, anteriores ao Mário, ou autores contemporâneos, todos vão ter de alguma maneira essa originalidade. Mas a maneira como o Mário Ferreira dos Santos encara a filosofia dá a ela um estatuto de originalidade, de personalidade muito mais radical do que a maior parte, ou do que todos os outros filósofos considerados. Então, nesse primeiro nível de originalidade, pela filosofia ter, como diz o Stanislavski lá dos Anjos, uma origem pessoal, ele certamente tem esse primeiro grau de originalidade, né? Então, no segundo nível de originalidade, o Stanislavski lá dos Anjos fala de novidade do ato filosófico verificador. Novidade do ato filosófico verificador. Então, você pega um filósofo como Mário Ferreira dos Santos, ou como Miguel Reale, ou como o próprio padre lá dos Anjos, né, ou como o próprio padre Carlos Beraldo, e você pode se perguntar se eles se apossam da tradição filosófica de modo a verificar essa tradição filosófica, verificar toda a filosofia perene, digamos assim, de não apenas resgatar o que foi pensado no passado, mas repensar, meditar novamente as contribuições de Platão, de Aristóteles, de Porfírio, de Pitágoras, repensar toda essa contribuição do passado e verificar na atualidade tudo aquilo que foi pensado. Então, nesse ato de repensar o passado, de repensar as verdades da filosofia e confrontá-la com a realidade, com a atualidade, nesse ato, o Mário Ferreira dos Santos se mostrou original a partir das meditações do Stanislavski lá dos Anjos, que não está tratando do Mário em específico, mas da filosofia brasileira em geral. Nós podemos dizer, sim, o Mário Ferreira dos Santos foi original porque ele teve a novidade do ato filosófico verificador, né? Ele resgatou, digamos assim, toda essa tradição e confrontou todo esse passado com a realidade, ou seja, há um realismo, né, eu até pus aqui como na tentativa de compreender esse segundo nível, eu anotei a margem da exposição do Padre lá dos Anjos, que o segundo nível seria original enquanto verifica as soluções filosóficas, verifica essas soluções filosóficas na realidade. Então, esse segundo nível é um nível que está muito colado com o que a gente chama de realismo filosófico. Então, o Mário teria o primeiro nível de originalidade, que é o fato da filosofia dele ser pessoal, propriamente, e não ser uma simples ciência, não ser uma simples física, química, biologia, ou uma simples literatura, mas uma meditação propriamente filosófica de uma pessoa chamada Mário Ferreira dos Santos. Tem também o segundo nível, porque ele verifica toda a tradição filosófica, repensa essa tradição e confronta essa tradição com a realidade. Tem também um terceiro nível, e o terceiro nível, o Stanislavski lá dos Anjos, ele fala de um agir integral. Ele diz, a filosofia não é apenas uma metafísica, mas é também uma ética. Nesse terceiro nível ele fala de vontade, entendimento e amor, né? Então a filosofia, por ser amor à sabedoria, é também uma prática. Aí a gente pode pensar, a filosofia positiva e concreta, a Mathesis Megiste, do Mário Ferreira dos Santos, tem essa pretensão de atuar sobre a realidade? Em vários momentos, sim. Ele tinha a pretensão de ser, digamos assim, um grande pedagogo, de reformar a educação e a cultura brasileira. Então ele tem sim a pretensão de agir sobre a realidade. Ele tem a pretensão de fazer uma filosofia cristã. Então é até incompatível um cristianismo que não atua sobre a realidade. Ele tinha a pretensão de tornar o seu trabalho filosófico numa grande apologética. Então ele tem a intenção de agir sobre a realidade. Ele escreveu algumas obras que também estão nesse sentido, né? Por exemplo, o Curso de Integração Pessoal. É uma obra que
que pode não ser das mais importantes no corpo do Mário Ferreira Santos, e não da obra do Mário Ferreira Santos, e não é das mais importantes, mas mostra uma preocupação com a ação sobre a realidade. Então, ele teria esses 3 níveis de originalidade: o fato de ser uma filosofia pessoal, o fato de ter um ato filosófico verificador e o fato da filosofia dele como um verdadeiro amor à sabedoria. Ela não é apenas um entendimento da realidade, mas ela incorpora esses 3 níveis, né, de vontade, entendimento e amor, e portanto a pretensão de agir sobre a realidade. No 4º nível de originalidade filosófica, o padre lá dos Anjos diz que o Brasil ainda não chegou nesse 4º nível. Lembrem vocês que ele não está tratando do Mário Ferreira Santos em específico, está tratando da filosofia brasileira em geral. E ele diz que no 4º nível de originalidade, ele fala da originalidade de grandes sistemas filosóficos que exerceram ou estão exercendo influência mundialmente no pensamento de tantos povos. Então, aí ele diz: o Brasil ainda não tem grandes sistemas filosóficos que exerçam influência sobre os povos, ou sobre vários povos, né? Bom, aí eu vejo 2 coisas diferentes. Uma coisa é ter um grande sistema filosófico, outra coisa é exercer influência sobre um ou mais povos, né? O Mário Ferreira Santos tem um sistema filosófico, mas que não exerce nenhuma influência sobre povo algum, nem sobre o povo brasileiro. Aí a gente, distinguindo esses 2 pontos do 4º nível de originalidade, a gente pode se perguntar, né, se exercer agora uma influência sobre os povos é necessário de ser considerado para nós tratarmos propriamente da originalidade, ou se o simples fato de ser um grande sistema filosófico que possa vir a exercer influência, ou um simples grande sistema filosófico que eu perceba que é grande, mesmo que não venha exercer qualquer influência sobre os povos agora ou em qualquer momento da história, se não basta ser um grande sistema filosófico, ou não basta ser uma grande filosofia que mesmo possa não ser também sistemática, se não basta ser uma grande filosofia, sistemática ou não, para que nós tratemos dessa originalidade de 4º nível. Porque aí eu disse que havia 2 problemas: ser um grande sistema filosófico; 2, exercer influência sobre o seu próprio povo ou sobre outros povos. Mas eu até acrescentaria um outro problema, né? Se há necessidade de que a filosofia seja um sistema filosófico. Se entrar no mérito desse problema, que só complicaria ainda mais a situação, uma coisa é fato: o Mário Ferreira Santos tem um grande sistema, mas não exerce qualquer influência sobre povo algum, né? Bom, nesse 4º nível de originalidade, se nós acharmos que os 2 pontos têm de ser supridos para que a originalidade seja garantida, né, seja aceita, né, que o Mário seja original, de fato ele não supre aos 2 pontos, mas supre, na minha opinião, a um dos pontos, que é ser um grande sistema filosófico. E aí, quando é que ele vai exercer alguma influência sobre o Brasil ou sobre qualquer povo? Não sei. Isso é um grande problema. Eu estudo Mário Ferreira dos Santos há um certo tempo e sempre me deparo com essa situação. Como expor o Mário Ferreira dos Santos de maneira que ele possa exercer alguma influência não só sobre mim, mas sobre o ouvinte? E aí depois a gente pode falar sobre influência sobre um povo inteiro, né? Será que o Mário Ferreira dos Santos vai conseguir ser o reformador da cultura brasileira, como o professor Olavo de Carvalho diz que ele tem o potencial de ser de fato o reformador da cultura brasileira, né? Então eu espero que sim, que ele seja o reformador, porque um grande sistema filosófico ele tem, né? E é um sistema filosófico que não faz tábula rasa do passado, não abandona o passado, pega todo esse passado, repensa o passado filosófico e opera um ato filosófico verificador e inovador, inclusive desfazendo problemas, desfazendo supostas contradições entre
filósofos do passado e mostrando que muitos, como Duns Scoto e Santo Tomás de Aquino, têm mais pontos em comum do que pontos divergentes. Ele faz isso porque ele tem um ato filosófico verificador e pode perceber, no meio da confusão conceitual ou aparente contradição terminológica, né? Aparente oposição, melhor dizendo, terminológica, ver que há, no final das contas, uma unidade de atos filosóficos, né? Eu estou me referindo aí ao Duns Scoto e ao Santo Tomás de Aquino, mas poderia me referir a outros filósofos que o Mário Ferreira dos Santos lê, verifica, repensa e incorpora na sua filosofia. Quanto ao fato dela ser pessoal, até mesmo estilisticamente, né? Claro que há vários livros do Mário Ferreira dos Santos que são muito confusos, então ela, sobre vários aspectos, é estilisticamente confusa, mas a gente vê que ele tenta superar isso em filosofia concreta, e ali ele mostra que esse caráter pessoal está sempre vivo na filosofia do Mário. Quando não consegue ter um estilo que satisfaça as suas pretensões, mas ele tem uma pretensão que satisfaz a exigência de originalidade pessoal, né? Então ele busca termos em língua portuguesa, ele busca analisar as coisas de um modo muito individual, digamos assim, né? Como verdadeiro utente da língua portuguesa, como verdadeiro filósofo brasileiro, né? Ainda que às vezes não pareça, porque ainda que ele escreva em português, ele parece um filósofo que poderia ter escrito em qualquer língua, né? Ele não parece que ele tenha uma plateia de falantes da língua portuguesa, mas ali tem um coração lusitano muito forte, como a gente observa nas predileções pelos filósofos conimbricenses, pela escolástica portuguesa, por Pedro da Fonseca, pelos conimbricenses em geral, por Petrus Hispanos, enfim. Então, sob vários aspectos, a gente pode ver essa originalidade pessoal, sob vários aspectos, a gente pode ver a originalidade do ato filosófico verificador, sob vários aspectos, a originalidade do agir filosófico, mas eu afirmo também que, enquanto um grande sistema filosófico, ele é absolutamente original, mas eu tenho de reconhecer que não exerce influência alguma sobre povo algum, mas exerce influência sobre mim, né? Bom, tem um outro texto do Padre lá dos Anjos que é bastante interessante. Eu gostaria de ler aqui com vocês um parágrafo, que é uma nota que ele escreve à Revista Portuguesa de Filosofia, na edição de janeiro-março de 1969, tomo 25, fascículo 1. O Padre lá dos Anjos escreveu essa nota, é uma nota de 2 páginas, né? Escreveu em Lisboa, 8 de janeiro de 1969. Nos interessa aqui um parágrafo, ok? Em que ele diz o seguinte sobre o Mário Ferreira dos Santos, Padre lá dos Anjos, né? Diz o seguinte: não é um filósofo negativista. Rejeita as atitudes pessimistas da filosofia moderna e contemporânea, como o ceticismo, niilismo, bem como o abstracionismo vazio e outras modalidades do subjetivismo afastado da realidade. Então, aí ele já aponta quais são os inimigos da filosofia do Mário Ferreira dos Santos, como vimos também na aula anterior sobre o padre Carlos Beraldo. Então ele diz aqui contra que o Mário Ferreira dos Santos luta: contra o negativismo, contra as atitudes pessimistas da filosofia moderna e contemporânea, contra o ceticismo, o niilismo, o abstracionismo, enfim. Então a gente já consegue visualizar as oposições que o Mário Ferreira dos Santos faz a essas filosofias. Aí depois o Padre lá dos Anjos diz o seguinte, falando da parte positiva propriamente da filosofia positiva e concreta, né? O Padre lá dos Anjos diz: é um filósofo concreto, positivo, apodítico, cristão. Então o Padre lá dos Anjos encontra essas notas. Bom, a gente sabe que a filosofia positiva e concreta
dita concreta, não concreto no sentido físico, né, material, corporal, mas concreto como oposto abstrato. Concreto indicando aquilo que compõe a estrutura mesmo ontológica de um problema ou de um ser. E etimologicamente é aquilo que cresce com. Ela é positiva porque é uma filosofia da afirmação. Ela é apodítica porque busca a verdade que valha para todos sempre, a verdade perene. Apodítico significa indestrutível, uma verdade que seja impossível de confutar, de refutar, de negar, como alguma coisa há. É uma sentença apodítica, vale sempre, é impossível de ser destruída. E aí o padre lá dos Anjos diz que o Mário Ferreira dos Santos é um filósofo cristão, certo? E ele acrescenta, explicando essas notas, né, que ele enunciou. Concreto, positivo, apodítico, cristão. Concreto, porque parte da realidade concreta. Eleva-se aos princípios filosóficos reais e desce depois sobre esta mesma realidade para fazer entendê-la melhor nas suas raízes profundas. Então, é a explicação que o padre lá dos Anjos dá para o termo concreto. É positivo porque é construtivo e não puramente crítico-polêmico. Conhece muito bem os filósofos antigos, medievais, modernos e contemporâneos. O padre lá dos Anjos conhecia muito bem os filósofos antigos, medievais, modernos e contemporâneos. Vocês podem imaginar a maravilhosa formação que ele teve. O padre lá dos Anjos foi professor do professor Olavo de Carvalho. Né? É uma ponte interessante entre o professor Olavo e o Mário Ferreira dos Santos. Né? O professor Olavo não conheceu pessoalmente o Mário Ferreira dos Santos e não conheceu o Mário Ferreira dos Santos através do professor lá dos Anjos, do padre lá dos Anjos. Mas é interessante essa ligação, né? Até mesmo, acredito que espiritual, entre o Mário Ferreira dos Santos e o Olavo de Carvalho. Né? Reúne os elementos de valor com o racional critério objetivo que encontra nas obras de filósofos, quaisquer que eles sejam. É um filósofo apodítico, pois considerando a filosofia como uma ciência rigorosa, racional, aceita só o que é demonstrado e não o possível e problemático. Então ele explica por que o Mário Ferreira dos Santos pode ser dito um filósofo positivo, concreto, apodítico e cristão. Utiliza as mais recentes descobertas em relação a Pitágoras, feitas principalmente pela Associação Internacional de Pitagóricos, sob a direção do Dr. Szakilar-Rioux, da Universidade de Atenas. O Dr. Szakilar-Rioux também foi citado pelo padre Carlos Beraldo no verbete por ele escrito para a Enciclopédia Filosófica de Galarata. Harmoniza o seu pensamento filosófico com a revelação cristã, querendo construir uma ponte entre a metafísica e a religião revelada, para dar um novo método apto para instruir e formar as mentes de hoje. Então, novamente, nós voltamos a esse tema, tocamos esse tema, que também estava no verbete escrito pelo Carlos Beraldo, né? A ponte que o Mário Ferreira dos Santos tenta estabelecer entre a metafísica e a religião revelada. Vocês já sabem que o último livro escrito pelo Mário, o último livro da enciclopédia, o livro que encerra a enciclopédia, encerra e completa a Enciclopédia de Ciências Filosóficas e Sociais, tem por título Deus. Mário Ferreira dos Santos tem outros títulos também que tratam da temática religiosa, como o cristianismo, a religião do homem. Ou também o homem perante o infinito. E em vários outros momentos de sua obra a gente vê também o apelo religioso presente na filosofia do Mário, mesmo em Invasão Vertical dos Bárbaros, isso está presente. Né? Então a gente vê que em vários passos da obra do Mário Ferreira dos Santos, ele tem a pretensão de estabelecer uma ponte entre a filosofia e a religião. Ele afirma que a linguagem filosófica e a linguagem da religião
são linguagens diferentes, mas o conteúdo conceitual por trás de ambos os conhecimentos, religioso ou filosófico, o conteúdo conceitual é o mesmo. Porque se você fala de Cristo, de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, de Deus onipotente, você fala com essa linguagem na religião. Mas se em filosofia você fala de ser supremo, obviamente há uma perfeita correspondência entre esse conteúdo conceitual da religião e da filosofia, que ainda que expressos diferentemente, por capa simbólica diferente, por capa linguística diferente, é o mesmo conteúdo. Fala de Deus na religião e de ser supremo na filosofia, esses conteúdos podem ser perfeitamente, não apenas relacionados, mas em certas situações você pode perceber a identidade desses conteúdos. Em outras situações não dá para perceber a identidade do conteúdo entre filosofia e religião. Mas o Mário Ferreira dos Santos tem a pretensão de, por trás dessa capa linguística diferente entre filosofia e ciência, encontrar a unidade desses conteúdos conceituais. E aí o padre lá dos Anjos acrescenta, oferece, só um adendo, né? Nós vimos que no terceiro nível de originalidade, o padre lá dos Anjos diz que tem a ver com o fato de que a filosofia não é apenas metafísica, mas tem uma preocupação também ética, uma preocupação com o agir, né? Porque a filosofia não é apenas um conhecimento, mas ela é uma sabedoria. E um sábio tem de saber agir, né? E isso é perfeitamente correspondente com o que ele diz aqui sobre o Mário, né? Sobre essa pretensão de construir uma ponte entre a metafísica e a religião revelada, para dar um novo método apto para instruir e formar as mentes de hoje. Então, isso é perfeitamente compatível com o terceiro modo de originalidade filosófica, porque é uma originalidade que diz respeito à ação sobre a mente, sobre a cultura ou sobre um povo. E aqui está muito bem expresso, para dar um novo método apto para instruir e formar as mentes de hoje. Então, novamente, a gente percebe esse terceiro nível de originalidade. E aí o padre lá dos Anjos acrescenta, né? Oferece um sistema sapiencial. Embora manifeste alguns defeitos de autodidatismo no campo filosófico, é só doutor em Direito. Mário Ferreira dos Santos fez Direito e Ciências Sociais. Ele chegou a entrar num curso de Medicina, mas depois abandonou a Medicina e se graduou em Direito e Ciências Sociais. Doutor aqui no sentido de graduado em Direito e Ciências Sociais. É um filósofo cristão de valor. Novamente, o padre lá dos Anjos volta à temática propriamente cristã. Durante toda a sua vida, dedicou-se à filosofia e deu algumas contribuições válidas para o progresso da filosofia. E aqui ele afirma que o Mário Ferreira dos Santos deu algumas contribuições válidas para o progresso da filosofia. Quais foram as contribuições válidas que o Mário Ferreira dos Santos deu para o progresso da filosofia? Nós vamos investigar isso no futuro. Acredito que uma que a gente já pode enunciar, né, é a maneira como ele viu a filosofia de Pitágoras e a percepção que ele teve de que as leis pitagóricas não são apenas simbólicas, mas são leis ontológicas, são leis matéticas, conforme é muito bem explicado pelo professor Olavo de Carvalho nos textos que ele escreveu sobre esse assunto, né? É um nível de originalidade que não pode ser discutido, né? Pode ser discutido, mas quem discutir certamente vai ter de se convencer de que essa foi uma contribuição válida do Mário Ferreira dos Santos para o progresso da filosofia. Bom, esses são os pontos que eu gostaria de suscitar e eu quero, no futuro, se possível, voltar a esse tema, a originalidade da filosofia do Mário Ferreira dos Santos e como a gente pode ver essa originalidade a partir da obra do padre Stanislavski lá dos Anjos. E também eu gostaria de, no futuro, só anuncio e depois vocês podem me cobrar para me incentivar a tratar desse assunto. Tem um texto aqui do padre lá dos Anjos cujo título é Originalidade Cristã da Filosofia. E eu me pergunto se nós podemos analisar
o cristianismo do Mário Ferreira dos Santos em comparação com as meditações do padre lá dos Anjos sobre o cristianismo e sobre a originalidade da filosofia cristã. Isso é um tema que me interessa, né? É um tema também que é tratado pelo professor Olavo, como a gente vai ver quando nós tratarmos do que o professor Olavo já falou sobre a filosofia do Mário. Então eu deixo isso aí para o futuro, voltar novamente aos temas do Lá dos Anjos e relacioná-los com a filosofia do Mário Ferreira dos Santos. Muito obrigado, fiquem com Deus e Nossa Senhora. Um beijão.